Fala galera, bem-vindos a mais um Passeio Sem Dúvidas. Hoje uma questão do Enem 2019, tá? Questão de magnetismo, vamos lá. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ, e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo, então, mede o tempo tzinho, T minúsculo, de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa desse íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será... Veja só, a gente percebe que foge um pouquinho dos padrões do Enem em relação às alternativas, né? Você é uma questão que é com alternativas algébricas, não é muito comum na prova, né? Principalmente de física, na parte de natureza, mas a gente nota que ele quer a resposta em função da carga, do campo elétrico, do tempo tzinho decorrido e do número de voltas n, além de uma constante π. É preciso relembrar algumas coisas aqui rapidamente, bem rapidamente, tá? Primeiro, eu tenho aqui um campo magnético e você vai ter uma trajetória circular. Vamos pegar um ponto qualquer aqui, ó, tá? Da trajetória dessa carga helicoidal, e a gente percebe que nesse ponto a velocidade é tangente. Não é isso aqui? E, consequentemente, eu também tenho o campo magnético. Eu vou pegar aqui nesse ponto especificamente para ficar melhor da gente enxergar, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, uma velocidade tangente, a trajetória, tá? E eu tenho o campo magnético aqui também, ó. O campo magnético eu vou botar ele de verde, tá? Eu tenho aqui o vetor campo magnético que já está representado aqui. Tudo bem? Que eu vou chamar da letra B, campo magnético. Você perceba que o campo está perpendicular à velocidade. É preciso relembrar que a força magnética aplicada a uma carga elétrica que está lançada em um campo magnético, ela é dada por Q, né? Módulo de Q, eu estou calculando o módulo, tá? Módulo de Q vezes a velocidade, vezes a intensidade do campo, vezes o seno, né? O seno do ângulo. Onde o ângulo, esse ângulo aqui é o ângulo entre a velocidade de lançamento e o vetor campo magnético, tá? Se a gente analisa aqui, a gente nota logo de cara que esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. O campo magnético, ele é perpendicular à velocidade. Qual é a consequência prática disso aqui? A consequência prática é que o ângulo sendo 90 graus, o seno de 90 graus é 1. E aí a equação fica reduzida, tá? A força magnética vai ser módulo da carga Q vezes a velocidade vezes o B, tá? Ele simplifica na questão, ele não fala no módulo, vamos deixar assim, tudo bem? E o que acontece? Se a força magnética é uma grandeza vetorial, ela vai ter uma direção e sentido. Vale lembrar que a direção e sentido é dada pela regra da mão direita, né? Ou regra da mão esquerda, vai de cada um aí. Tem gente que prefere fazer pela regra da mão esquerda, tem gente que prefere fazer pela regra da mão direita. Eu, particularmente, gosto de fazer tudo pela regra da mão direita, né? Então, o polegar, você coloca aí no seu papel, na sua questão, apontando no sentido do lançamento, da velocidade, tá? Então, o seu polegar vai ficar meio que para cima aqui, como se fosse o vetor roxo. E os demais dedos, você coloca na direção do campo magnético, tudo bem? E o empurrão vai ser o sentido da força magnética. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma força magnética, ó. O empurrão fica assim, ó. Você vai ter uma força magnética dessa maneira, tá? Perpendicular ao campo e à velocidade. Tudo bem? Temos aqui uma força magnética apontando para o centro da curva. Conclusão, a força magnética acaba coincidindo, sendo, né, a resultante centrípeta, né? Bem coincidindo. A força magnética acaba sendo a resultante centrípeta, ou seja, é a própria força magnética que está sendo a resultante centrípeta responsável por essa parte circular da hélice do movimento helicoidal. A força magnética vai ser Q
vezes a velocidade vezes o campo. Já a força centrípeta é dada por m, v ao quadrado, dividido pelo raio. Logo de cara, eu já corto o v, né? Esse v aqui eu corto, esse quadrado também do v eu corto. O que é que sobra? Sobra Q vezes o campo magnético B é igual a m vezes a velocidade dividido pelo raio. Bom, lá do movimento circular uniforme, que a própria questão diz que o movimento é circular uniforme, ó, se você olha, a própria questão sinaliza isso aí, ó. O movimento é circular uniforme no plano YZ. Então, se o movimento é circular uniforme, vale lembrar lá da cinemática angular que a velocidade angular, desculpe, que a velocidade linear é o produto entre a angular e o raio da trajetória. Então, substituindo novamente, eu vou ter que Q vezes B é igual a m vezes ômega, que é angular, vezes o raio, dividido pelo raio, tá? E o que é que eu vou ter aqui? Ó, raio com raio eu posso cortar. Cortei o raio, cortei o raio. Olha o que sobra. Q multiplicado pelo campo B vai ser igual a massa vezes, lá também da cinemática angular, vale lembrar que a velocidade angular é 2π, né? Voltando aqui, cadê? Ah, sim, pronto. É 2π multiplicado pela frequência. E vale lembrar também que frequência é igual ao número de voltas dividido pelo intervalo de tempo. Nessa questão, o tempo ele chamou de t. Frequência, em qualquer coisa em física, é uma taxa de repetição com o passar do tempo. Então, se eu for substituir a velocidade angular, vai ser quem? 2π multiplicado pela frequência, porém, frequência é o número de voltas pelo intervalo de tempo. Tá aqui, ó. 2π vezes a frequência, mas a frequência é o número de voltas por intervalo de tempo. Acabou a questão. Perceba que no comando ele está pedindo a massa do íon. Pronto. A massa do íon vai ser dada por quem? Rearrumando a massa, vai ser, ó, Q multiplicado pelo campo, multiplicado pelo tempo decorrido, dividido por o 2π e o n, está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Está aqui, ó. QBT dividido por 2πn, que é a resposta que nós vamos encontrar na alternativa A, QBT sobre 2πn. Uma questão bem literal, algébrica, pouco comum no Enem, mas acabou caindo aí, lá em magnetismo, aquela parte final de física lá do ensino médio. Beleza? Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.